Fala pessoal, eu sou o Vitor Matsubara, repórter multiplataforma de Automotive Business, e hoje a gente vai falar sobre o Peugeot 208 no nosso quadro Start Stop. O 208 estreou no Brasil em 2020, ainda na época da PSA, e não fez muito sucesso, mas isso mudou radicalmente depois que a Stellantis assumiu o controle da Peugeot. Hoje a gente vai descobrir os motivos que fizeram o 208 fazer tanto sucesso no ano passado a partir de agora. Vamos lá? Já fazia algum tempo que a PSA não acertava a mão nas estratégias de lançamentos dos seus carros quando o 208 estreou no nosso mercado lá em 2020. E essa história infelizmente acabou se repetindo com o modelo da Peugeot, porque ele demorou para decolar nas vendas. Isso de fato só aconteceu em 2021, quando a Stellantis assumiu o controle da Peugeot e também da Citroën, as antigas marcas do grupo PSA, que foi extinto para a criação da própria Stellantis. O 208 sempre teve algumas qualidades incontestáveis, como por exemplo o design muito bonito que permanece atual e ainda é um chamariz de vendas até hoje. Mas a Stellantis soube trabalhar muito bem a estratégia do produto, fazendo muitas vendas diretas, que sempre acaba turbinando as vendas de um modelo, e isso aconteceu com o 208, e principalmente lançando novas versões e com motorizações mais acessíveis. É o caso dessa versão aqui, a Stile, que tem um motor 1.0 Firefly, exatamente o mesmo utilizado, por exemplo, no Argo e também no novo C3, que também se beneficiou dessa nova estratégia da Stellantis. Essa versão aqui é considerada uma versão mais sofisticada do modelo de entrada da Peugeot. Tem uns itens que você não encontra até em categorias superiores, como por exemplo essas bonitas rodas de 16 polegadas pintadas na cor preta, acabamento em 2 tons, você está vendo aí o teto também na cor preta, assim como as capas dos espelhos retrovisores, faróis Full LED e outros itens que a gente vai ver lá dentro. Tudo isso ajudou o 208 a se tornar o carro mais vendido da Peugeot em 2022. Foram quase 30 mil unidades comercializadas no ano passado e esse modelo foi o principal responsável por levar a Peugeot ao top 10 das marcas mais vendidas no mercado brasileiro, juntamente com a Citroën, que também se beneficiou do lançamento do C3 para subir nas vendas. O 208 deve fazer com que a Peugeot venda ainda mais nesse ano de 2023, porque ele vai ganhar uma nova motorização 1.0 turbo no lugar da antiga 1.6. Vamos dar uma olhada no interior para ver o que tem de legal aqui no 208 Stile? Logo de cara eu vou te mostrar o painel de instrumentos e o volante com um diâmetro bem menor do que convencional. Esse aqui é o conceito iCockpit, que estreou na geração anterior do 208 e hoje está presente em todos os modelos da Peugeot. Tem quem goste, tem quem não curta muito. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele quando a gente estiver rodando com o 208 Stile. Um dos itens mais interessantes presentes aqui no 208 Stile é essa central multimídia com tela de 10 polegadas. Você tá vendo aí que a tela tá piscando, mas isso é por conta de uma interferência, né, de uma particularidade dessa tela aqui com a câmera que a gente está captando as imagens para o Start Stop. Não tem nenhum problema com a central multimídia, ela está funcionando normalmente. Inclusive, eu esqueci de falar que ela tem suporte Android Auto e Apple CarPlay sem a necessidade de fios. Então é só você parear o seu celular com a central multimídia que ela consegue espelhar todos os aplicativos, todas as funções na tela de 10 polegadas, que é a maior da categoria. O 208 tem esse painel todo futurista desde 2020, uma das principais características, virtudes do carro é o design, e essa versão Stile tem um acabamento bem bonito, bem interessante aqui, ó, com cinza e umas costuras aparentes na cor azul, combina bastante, dá um toque de esportividade e sofisticação para o 208 Stile. Voltando a falar dos outros itens de série, tem por exemplo aqui carregador de celular por indução. Isso é muito difícil de você encontrar nos modelos de entrada no nosso mercado, né? Tem ar-condicionado, evidentemente você pode acessar aqui por meio da própria tela da central multimídia. Temos também 2 entradas USB, sendo uma dedicada para o carregamento de dispositivos móveis. Aqui embaixo um porta-objetos, porta-copos, freio de estacionamento mecânico,
câmbio manual de 5 velocidades, a mesma transmissão utilizada também no Argo e no Citroën C3. O volante tem comandos multifuncionais aqui para você ajustar o volume, também outras funções de telefone celular, poder avançar ou retroceder a faixa do sistema de som, e temos vidros elétricos nas 4 portas, regulagem elétrica dos espelhos retrovisores e travamento central das portas. Esqueci de falar do teto solar também, que ele é fixo, mas ele vai até ali. O banco de trás, olha só, né? Você pode ter uma vida um pouco mais iluminada num dia ensolarado como esse aqui. Vamos dar uma olhada ali no banco de trás e depois mostrar o porta-malas antes da gente dar um rolê com o 208 estilo. Aqui no banco de trás, o banco dianteiro está regulado para mim, eu tenho 1,67 m de altura. Dá só uma olhada aqui, não tem tanto espaço interno assim, né? O 208 não é um carro com um espaço tão generoso assim, até em comparação com o irmão dele, o Citroën C3. O C3 é bem mais espaçoso porque tem uma distância entre eixos maior também. O 208 é um pouquinho mais apertado, como você está vendo aí. E inclusive o espaço para a cabeça que também não é tão generoso assim, considerando que eu não sou alto, ó, e a cabeça já está perto do teto. Aqui também nas laterais acaba ficando bem próximo, então se você tiver por volta de 1,80 m, vai ficar um pouco complicado aqui, né? Mas é um carro muito confortável, o banco ele é bem anatômico, muito confortável, o nível de acabamento é o mesmo dos bancos dianteiros, mas sem as costuras aparentes na cor vermelha. Então essa aqui é a vida a bordo no banco de trás do 208 Stile. Agora vamos lá ver o porta-malas. Faltou a gente mostrar o porta-malas, são 265 litros, não está entre os maiores da categoria. O Citroën C3, por exemplo, tem 315 litros. Agora vamos dar uma volta no 208 Stile. O 208 Stile tem o mesmo motor 1.0 Firefly que é utilizado no Fiat Argo e também no novo Citroën C3. Para quem conhece da indústria automobilística, isso não causa surpresa, já que todas as marcas Fiat, Peugeot e Citroën são controladas pelo mesmo grupo, no caso a Stellantis, e é uma medida muito inteligente, inclusive, para economizar custos e também criar novos produtos, que foi o caso do 208 1.0. A Peugeot não vendia carros 1.0 há 16 anos, e essa volta triunfal, graças à ajuda do grupo Stellantis, foi decisiva para fazer com que a marca voltasse ao top 10 das marcas mais vendidas do mercado brasileiro. No ano passado, o 208 vendeu quase 30 mil unidades, das quais a maioria delas com motor 1.0. Essa versão aqui, Stile, se firmou como o popular mais completo da categoria, porque ele traz itens que não são encontrados até em carros de categorias superiores, como por exemplo faróis Full LED, central multimídia com tela de 10 polegadas e carregamento de celular por indução, só para citar alguns itens. Daqui a pouco eu vou falar dos outros para você. O 208 1.0 Stile tem o motor Firefly, como eu disse, com 75 cavalos de potência e 10,7 kgfm de torque máximo, ambos com etanol no tanque. Se for com gasolina, esses números são um pouco menores. E para ser um carro 1.0, ele tem um desempenho bem interessante. Não é um primor em agilidade, mas também não vai fazer você passar sufoco nas situações nas quais a maioria dos carros 1.0 vão pedir água. O 208 1.0, assim como o novo C3 e o Fiat Argo, vale frisar, também não fazem o motorista passar vergonha. Outra característica importante do 208, e isso é um ponto que se dá graças ao projeto da época de PSA, é justamente a posição de dirigir, porque ela prioriza muito o prazer ao conduzir o 208. O motorista se senta numa posição muito baixa, o volante, o painel, todos os instrumentos ficam mais destinados, mais voltados, eles foram projetados para o motorista, então isso contribui bastante nessa boa sensação de dirigir. Eu gosto muito desse conceito iCockpit, que para você que não é tão familiarizado assim com os carros da Peugeot, ele estreou no antigo 208 e é composto por um volante com um diâmetro bem menor do que a maioria dos volantes e também por um painel de instrumentos numa posição mais elevada. E isso contribui
para criar uma sensação toda diferente aqui a bordo e também contribui bastante para a ergonomia. Eu gosto muito desse conceito, eu acho esse volante pequeno aqui com diâmetro menor, uma empunhadura ótima, diria até que é uma das melhores do mercado entre todos os carros à venda no Brasil. Gosto muito também desse painel em posição mais elevada, dá aquela sensação de como que ninguém pensou nisso antes, né? Mas eu sei também que tem gente que não gosta muito desse conceito iCockpit, principalmente quem é mais alto, eu sou mais baixo, então para mim não incomoda, pelo contrário, eu acho muito bom. Então o balanço é que mesmo sendo um carro 1.0, o 208, ele tem um desempenho, um comportamento, uma dinâmica veicular muito interessante. Ele tem uma suspensão num balanço interessante entre ser esportiva e confortável. Ele é muito estável nas curvas. É um carro muito prazeroso de ser guiado, mesmo com esse motor 1.0 Firefly. Então pessoal, esse aqui é o Peugeot 208, o grande sucesso da Peugeot em 2022 e que tem tudo para repetir o bom resultado nesse ano de 2023 e fazer a Peugeot subir ainda mais nas vendas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal de Automotive Business e acompanhe nosso trabalho nas redes sociais e no site de Automotive Business, beleza? É isso aí, até a próxima!